é relatado na palavra de Deus como o pior culto que houve. E vamos, nos ater nessa perspectiva. Mas primeiro eu quero trazer a introdução à igreja. Trazer essa compreensão, o pior culto da história. Obrigado. E hoje nós vamos trabalhar sobre essa temática. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos revelar o Cristo. O Espírito Santo, ele aqui nos revela a suficiência de Deus, a suficiência de Jesus em nossas vidas. Então nós devemos entender que é o Espírito Santo que revela a nós esse Deus todo soberano, tão grandioso, tão poderoso, que habita em nós. E a Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro mais lido do mundo. E o Evangelho de João é o livro mais lido da Bíblia. Não de forma aleatória, mas de forma intencional. O livro de João é o livro que Deus se revela à humanidade. Então o Evangelho que João relata é o Evangelho que mostra a grandiosidade desse Deus. Porque nós vamos observar nos demais evangelhos, nos 4 evangelhos, falam sobre a biografia de Jesus. Mas Jesus, ele escolhe ser revelado através de um amigo amado, do qual ele mesmo relata que deitava no colo de Jesus. Então João era esse discípulo amado, era esse discípulo próximo, era esse discípulo amigo de Jesus. E o Senhor Jesus, através de João, ele decide se revelar a nós. Por isso, o Evangelho de João, ele tem uma perspectiva diferente dos demais evangelhos. Os 3 outros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles têm as mesmas histórias. Eles relatam os mesmos milagres. Eles têm uma narrativa semelhante. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm uma visão conjunta. Deus, ele escreve para os judeus. E ali ele vai revelar Cristo como rei. Cristo, ele vai revelar a genealogia de Jesus, vai de Davi até o Cristo, mostrando essa linhagem real de Jesus. E ele era o Messias enviado por Deus, e ele era, por direito, o Messias que se assentaria no trono de Davi. Era por direito o Filho de Deus que veio assentar no trono de Davi, governar toda a humanidade. E governar tudo aquilo que tinha sido ministrado, tudo aquilo que tinha sido profetizado, tudo aquilo que tinha sido relatado sobre esse Messias. Por isso que Mateus, ele faz questão de muitas das vezes dizer, está escrito. Ele muitas das vezes cita o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Porque os judeus conheciam a lei. E ele usa a lei para mostrar que Jesus é o rei que desce do céu e agora está entre nós. Então a genealogia de Mateus é nessa perspectiva. Marcos fala aos romanos. Marcos vai escrever aos romanos e falar e usar os relatos, porque Marcos escreve o que Pedro está relatando. Então é o Evangelho de Marcos segundo o que Pedro relatou, o apóstolo Pedro. E aí Marcos, ele escreve como Jesus, esse servo sofredor. Quando nós olhamos para Marcos 10:45, vai dizer, porque o Filho do Homem também não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos não coloca genealogia. Por quê? Porque um servo não tem genealogia. O interesse de Marcos escrevendo para o império era falar, Jesus se foi o servo de Deus que veio a este mundo morrer pelos pecadores e para todo aquele que se arrepender, que nele crê, que nele confiar, esse vai ter a vida eterna. Então Marcos vai apresentar Jesus como esse servo que não veio para ser servido, para ser grande, para lutar contra um império. Não veio como ameaça para o Império Romano, mas ele veio para servir. Sendo ele rei, ele desce da sua glória e vem nos salvar. E por isso Marcos não relata a genealogia. E quando nós olhamos para o médico Lucas, ele escrevendo a Teófilo, provavelmente grego, e Lucas, ele se destina a Teófilo, e também os gregos ali, e ele tem por finalidade escrever para eles, e Lucas relata o Evangelho, e também a sua segunda etapa do Evangelho é o livro do Atos dos Apóstolos, que Lucas também está escrevendo para Teófilo.
né? Então é a continuidade do Evangelho, o Atos dos Apóstolos. Então Lucas, ele faz questão e está escrevendo para os gregos ali. E Lucas, na genealogia, ele vai de Jesus até Adão. Ele vai até Adão, mostrando que era necessário que o Filho do Homem, para salvar a humanidade, também tinha que ser homem. Ele veio do homem, veio do barro, ele veio de Adão, mas ele veio como homem. E também ele nos salva como Deus, porque ele vence a morte, ele ressuscita ao terceiro dia e nos dá a vida eterna. Então Lucas vai trazer essa perspectiva. João, pelo contrário dos demais, não segue a mesma perspectiva. João, ele segue uma linha diferente, um raciocínio diferente. Ele vai relatar ele como filho de Deus, Jesus como filho de Deus, como a suficiência de Deus para a humanidade, mais que simplesmente um rei, mais que simplesmente um servo, mais que simplesmente homem, filho de Deus. Então ele não é apenas rei, ele não é apenas servo, ele não é apenas homem como os outros evangelhos, mas ele é o Filho de Deus. Por isso que ele começa dizendo, princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele começa falando, esse daqui é o Deus, esse daqui, ele é o próprio Deus encarnado, era o verbo que estava lá no princípio, quando não existia nada, e o Senhor disse lá no Gênesis, e haja. Ele era o Logos de Deus, ele era a força ativa de Deus, ele era aquele que estava criando todas as coisas desde o princípio. Agora João revelar esse Deus soberano. Amém, queridos? Então, João 12, ele faz questão de falar, vou poder colocar para a gente, João capítulo de número 1, verso de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse Deus que estava lá no princípio, que como João diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e agora ele se fez carne. Meu irmão, você já parou para pensar nessa loucura? O verbo, força de toda a criação, de todo o universo, ele se reduz a um sêmen masculino. Ele se reduz, toda a força do universo agora se reduz a um sêmen de um homem masculino, enxertado no sêmen da mulher, no óvulo de uma mulher, pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe o tamanho de um espermatozoide, querido? É algo minúsculo. E agora, esse Deus, ele se reduz a um espermatozoide e se fecunda a uma mulher. É gerado dentro do ventre de Maria, dentro do ventre de uma menina, dentro do ventre de um adolescente, que agora recebe Filho de Deus no seu ventre. E o Senhor Jesus, ele se revela a nós, porque agora o verbo, o Deus Todo-Poderoso, encarna carne e osso. Agora ele habita entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós, João, estivemos com ele, nós andamos com ele, nós vimos, nós olhamos e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade, está entre nós. Ele habita entre nós, ele veio, ele encarnou, ele nos salvou. É o que João está relatando. Não à toa, querido, João, ele não tem a intenção no seu evangelho de relatar os milagres de Jesus. Ele não relata vários, ele relata apenas 7 milagres. O centro do evangelho de João não era apenas sobre o que Jesus pode fazer, mas sobre quem ele é. Não é sobre o que ele podia realizar, o que ele pode fazer na minha e na sua vida, é sobre quem ele é. O evangelho não é sobre o que eu tenho, mas sim sobre quem eu sou. O evangelho não é sobre o que o Senhor nos dá, mas é sobre quem ele é para mim e para você. O que ele significa para mim e para você? Ele é o eu sou. Ele diz, eu sou. Não à toa, ele vai declarar 7 vezes também, de forma intencional, no evangelho de João, que ele é. Ele vai dizer, eu sou. Eu não tenho apenas pão para te dar. Porque milagre é o pão. Milagre é algo que Deus nos oferece para nós nos sustentarmos nessa vida. Ei, querido, mas ele vai dizer, eu sou. Eu não tenho apenas para te dar,
mas eu sou o suficiente para você. Eu sou aquele que te salva, eu sou o pão da vida, sou a água, sou aquele que te sustenta, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Jesus vai dizer 7 vezes no Evangelho de João, sou. A mulher samaritana, ei, eu quero uma água, essa água que você está falando, que eu nunca mais terá sede. Jesus fala, ei, se eu te der água, você não vai ter mais necessidade. Eu sou a água, eu sou a fonte que jorra para a vida eterna. Amém, queridos? Ele é o que eu e você precisamos. Se o diabo, meu irmão, por acaso, aparecesse para mim, para você em um sonho, e falasse, deixa Jesus, abandona Jesus, esquece essa vida de crente. O diabo lá fora, em um momento da sua vida, ele vai te tentar e falar para você, foge de Deus. Meu irmão, está muito claro para mim, para você falar, sai para trás de mim, Satanás, né? Se eu estiver bem com Deus, aí que eu fico cheio mesmo da graça, né? E está repreendido em nome de Jesus, e a gente já põe a mão, já sai, né? Para a glória de Deus. Mas o diabo, querido, ele vai querer tirar, vai querer confrontar. O trabalho do diabo não é tirar Jesus da sua vida. O trabalho do diabo não é apenas tirar Jesus da sua vida. Mas o trabalho do diabo é apenas mudar Jesus de lugar na sua vida. O trabalho dele não é tirar Jesus da sua vida. Você pode ser crente. Ei, mas ame o teu trabalho. Ame o que você faz. Ei, que o teu coração venha estar nisso e não em Jesus. Que o teu coração, Jesus pode ser um meio para você conquistar aquilo que você tanto sonha. Sabe aquele marido abençoado? Sabe aquela esposa abençoada? Sabe aquele trabalho abençoado? Aquele carro que você tanto sonha? Ei, usa Jesus como um meio. Isso é o centro do teu coração. Então, a função dele não é tirar Jesus, é apenas mudá-lo de lugar no seu coração. Porque, meu irmão, a palavra de Deus diz, Jesus falando à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem é um verdadeiro adorador? É aquele que tem o coração voltado para Cristo. É aquele que Jesus está no lugar certo, centro da vontade, no centro do coração, centro das nossas vidas. Ele é o centro de todas as coisas. Não sou eu, não é você. Amém, querido? Jesus é o centro de todas as coisas. Então o diabo não vem para mudar, para tirar Jesus, para te afastar de Jesus. Ele quer apenas tirar Jesus do centro do teu coração. É lógico que muitas das vezes ele vai querer te escravizar. Mas, querido, que eu e você possamos entender que Cristo é o que nós precisamos para vencer qualquer situação nesta vida. Amém? Você sabe como o diabo trabalha? Ele diz, Jesus não precisa ser o centro. Ele pode ser um meio para que eu e você possamos conquistar o que nós queremos. Mas, querido, nós possamos ter isso bem definido na nossa mente, no nosso coração, que Cristo deve ser sempre o centro da nossa vida. Tudo aquilo que te tira Jesus do centro da tua vida, se afasta, sai de perto. Fala, não, eu não vou agir dessa forma, porque a minha vida é para a glória de Deus. Se não é um meio para você conquistar fama, riquezas, status, êxito ministerial, e é o centro da nossa vida. Amém? E ele se fez carne. E ele habitou entre nós. Somente o Espírito Santo para colocar Jesus na criação. Então, João 1:3, ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Então, a ciência aponta que, para mim e você, presta bem atenção nisso, querido. A ciência, ela aponta isso. E para eu e você irmos de uma a outra ponta no universo. Para você chegar de uma ponta a outra. Se eu sair daqui agora, da Terra, e até a outra ponta do universo, daqui 93 dias, não. 93 anos, não. 93 mil anos, não. 93 milhões de anos, não. 93 milhões de anos. Para você sair daqui e até a outra ponta no universo. É como se eu saísse daqui hoje, na velocidade da luz. Isso daqui, em 93 anos, é na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por hora. Depois pesquise. 300 mil quilômetros por hora. Se eu tiver numa nave, andar numa nave aqui agora, a 300 mil quilômetros por hora, que 93 milhões de anos, eu vou chegar na outra ponta e ligar para você e falar assim, cheguei. Agora espera mais 93 que eu estou voltando. Amém? Para a gente se ver novamente. 93 bilhões de anos. Querido, 93 bilhões de anos. A velocidade da luz.
Meus irmãos, e todo ser vivente, todas as galáxias, todas as constelações, todas as estrelas, todos os planetas, todo ser vivente está dizendo: glória seja dada ao Senhor. Então o nosso Deus não é um Deus carente, querido. Os atributos de Deus é autossuficiência. Autossuficiência vai dizer que Ele não precisa da minha e da sua adoração. Ele é adorado, Ele é exaltado, Ele é grandioso, não precisa de mim, de você. Mas, querido, Jesus, quando está com a mulher samaritana, Ele vai dizer algo extraordinário. Ei mulher, a hora é e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque todo o universo adora ao Senhor. Mas existe um povo e um planetinha medíocre, que esse povo, ele tem liberdade. Você adora se quiser. O Senhor está governando o universo. E os verdadeiros adoradores é aqueles que falam: Senhor, eu compreendo a grandeza do Senhor. Sei quem é o Senhor. Sei quem é o meu Redentor. E a minha vida é para a tua glória. Tem aqueles rebeldes que não querem, que não se curvam, que não adoram. Esses têm a liberdade. Mas o universo não tem, querido. As baleias, elas estão cantando para a glória de Deus. Os passarinhos cantam para a glória de Deus. Todo o universo está cantando para a glória do nosso Deus. Você pode compreender isso nessa noite? Amém? Então, João, tudo isso é para nós chegarmos no capítulo 6. Para entrarmos na ministração. Do culto mais frustrante, o pior culto da história. João 6 temos o culto que Jesus, ele está no seu auge ministerial. A multidão o ovaciona. A multidão o aplaude. Ele agora é famoso, Thalita. As pessoas reconhecem ele. As pessoas dizem: esse é o cara. Esse cara aí, ele multiplica pão. Faz milagre. Ele estava numa festa de casamento. Lá em João, capítulo de número 2. Foi em uma festa. E o seu primeiro milagre é nessa festa. E é numa festa de casamento. Ele multiplicou o vinho tinha acabado. Ele multiplicou. Esse cara, ele é diferenciado. E a multidão o ovacionava. É o culto de todo mundo criou uma grande expectativa. Era como se nessa noite, querido, eu parasse agora e desse do céu agora o Cristo encarnado. Desce bem aqui, ó, na realizar, bem na porta ali. E agora ele vai entrar. Ele entra pela essa porta. E agora eu vou falar a oportunidade agora. A palavra agora está com o dono da igreja. Agora ele vai pregar para vocês. Agora ele vai falar com o seu povo. É como se Cristo agora ele fosse descer da glória e fosse pregar para nós nessa noite. O que João está relatando aqui é essa pregação, porque era ele, o Deus Todo-Poderoso, entre o povo, pregando para aquele povo. E agora eu acredito que a minha e a tua perspectiva seria: essa será a maior pregação da minha vida. Querido, Jesus vai entrar e vai pregar para nós. Meu irmão, que privilégio eu anunciar nessa cidade: venham amanhã no culto, porque Jesus vai descer aqui. E ele vai descer encarnado em homem e vai vir pregar lá das grandezas de Deus. Essa igreja não ia comportar, essa cidade não ia comportar, porque ele atraiu a multidão. Só que, querido, muitos provavelmente não queria ouvir o que ele tinha para dizer. Talvez iam sair daqui frustrados. A grande maioria provavelmente ia o abandonar. Olha só o que a palavra de Deus diz. João 6:23. Jesus respondendo disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que ouviste, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Aí João 6:35. Vai seguindo comigo, Isaac, por gentileza. João 6:35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu vos ressuscitarei no último dia. João 6:60. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? João 6:66. Deixe então muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. João 6:67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Essa passagem de João 6, querido, porque em João 1 vai revelar esse Cristo que é o verbo de Deus encarnado. Em João 2 vai revelar que Jesus faz o seu primeiro milagre em um casamento, e isso também é intencional, para mostrar para você e eu, querido,
que qual era o melhor lugar para fazer um milagre? Qual seria o melhor lugar? Não seria no hospital? Não seria onde tem uma demanda de pessoas necessitadas? Mas Jesus Cristo, ele foge de todos esses requisitos e ele vai parar em uma festa. O lugar mais top para a gente ir. Uma festa de casamento. Meu irmão, festa de casamento é o lugar onde a gente que usa uma roupa velha, a gente vai comprar uma roupa nova. Onde aquela pessoa que sempre usou uma camisa de político, ele vai tirar aquela camisa de político e colocar um terno. Vai andar de forma, né, alinhada, bonita. As irmãs vão fazer aquela chapinha, vão fazer aquela maquiagem, aquele jeito no rosto para ficar mais bonito. Eu vou para uma festa de casamento, eu vou celebrar, eu vou estar com pessoas ali, vai ser uma bênção. Né? Nós criamos uma expectativa muito grande em uma festa de casamento. Nós preparamos para estar naquele ambiente. E agora Jesus, ele vai nesse ambiente, dizendo, ei, é o lugar mais feliz da terra. É o lugar para salvar aquele que estava perdido. Ele veio para nos resgatar. E ele vai dizer para essa mulher, ó, eu sou a fonte. Me adore em espírito e em verdade. No capítulo 5 ele vai salvar o coxo que está no tanque de Betesda. Ele vai mostrar a grandiosidade, o poder, a soberania dele. E no capítulo de número 6, agora vai ser o sermão mais frustrante de toda a história. Jesus vai falar, verso de número 26. Respondeu Jesus, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas pelo que comestes o pão e vos saciaste. No início do capítulo de número 6, nós conhecemos os 5 pães e os 2 peixinhos. A gente até canta hino, né? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar, né? Temos o louvor, uma bênção. Meu irmão, Jesus multiplicou pão e peixe. Teve sobra. Eles se alimentaram. Só que aí Jesus pegou o barco e foi lá para o outro lado. E aí os discípulos foram à frente, na verdade. E aí ele foi andando sobre as águas, porque Jesus, ele foge, né, da forma da natureza. Ele quebra as leis da natureza. Agora ele vai caminhar sobre as águas. Então ele vai andar sobre as águas e vai passar para o outro lado do mar da Galileia, que na verdade é um rio, que na verdade é um lago. E eles chamam de mar pela sua extensão. Né? E Jesus vai andar pelo mar. E Jesus vai chegar do outro lado. E agora a multidão fica lá, sozinha, e fala, poxa, cadê ele? Cadê esse cara que multiplica pão e peixe? Nós temos que ir atrás dele. Nós temos que ir adorar esse Deus. Porque ele é o Messias, porque ele é o enviado de Deus, porque ele sacia a nossa fome. E eles vão atrás de Jesus. E eles seguem Jesus. E aí no verso de número 26, quando eles encontram Jesus, quando eles chegam do outro lado, sabe qual é a palavra de Jesus para eles? Ei, vamos cultuar aqui para vocês. Na verdade, vos digo. Que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Jesus já confronta aqueles homens, aquela multidão. Vocês estão me seguindo? Não é porque eu sou filho de Deus, não é porque vocês creem em mim, não é porque vocês se arrependeram dos seus pecados, é porque vocês me querem para satisfazer o que vocês precisam nesta vida. Vocês querem aquilo que o coração de vocês estão almejando nessa vida. Vocês querem pão que hoje passa. Mas ei, eu sou o pão do céu. Eu sou o necessário. Ei, meu irmão, eu vim te falar aqui nessa noite. Tem um dia que o culto não vai ter pão. Tem dia, irmã Marleide, que nós vamos chegar no culto, mas não vai ter pão, vai ter só Jesus. E eu quero te perguntar, querido, Jesus é o suficiente para você? Tem culto que a gente chega, que é aquele arrepio, que é aquela, tem todo um trabalho no meu emocional, tudo aquilo ali que eu saio cheio, alegre, feliz. É um culto que para mim houve um pão. Mas muitas das vezes estamos como a igreja de Laodiceia. Somos ricos, somos abastados, somos felizes, dá arrepio. Ei, mas Jesus está dizendo, ei, eu estou à porta aí, vocês me deixaram do lado de fora. O culto é para mim, mas eu não estou dentro do culto. Estou fora. Porque vocês querem as minhas coisas, mas não me querem. Não querem a minha presença. Tem dia que vai faltar pão. Mas quem não pode faltar é Jesus. Ele é o pão do céu. Ele é o que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá a vida eterna. Não esteja em culto pelo emocional, pelo que vai ou deixar de acontecer. Não. Esteja no culto para adorar o Senhor. Dizer, Senhor, Tu és santo, Tu és grande, eu vim te adorar. Minha vida é para a Tua glória. Que possamos nos render ao nosso Deus. Porque a multidão estava ali atrás de pão. Mas Jesus diz, ei, hoje não tem pão. Hoje só tem eu. Hoje só tem eu. E vocês estão buscando
a mim por causa do pão. Mas eu quero dizer para vocês, eu sou o pão do céu. Eu sou. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu vos ressuscitarei no último dia. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Duro é essa palavra, quem pode sustentar essa palavra? O Senhor ia ser ovacionado, o Senhor ia ser honrado, agora ia ser levado a ser o Messias desse povo, dessa multidão. Eles querem você como Messias e você fala isso, que eles têm que comer da sua carne, que eles têm que beber do seu sangue, que aquele que não come e bebe da sua carne não tem parte com o Senhor. Que discurso duro é esse? E meu irmão, o maior pregador de todos os tempos, ele vai trazer o sermão duro, o sermão de confronto, o sermão onde ele diz, ei, eu e você precisamos ter compromisso, não é comum, não é com as circunstâncias, não é com o financeiro, não é com o meu emocional, não é com o que o mundo tem a me oferecer, não é barganhar o que Jesus colocou na minha mão com o que o mundo me oferece. Ei, o nosso compromisso é com o pão do céu, é com aquele que nos dá vida, é com aquele que nos sustenta, é com aquele que nos abençoa, cuida de você no dia bom, no dia mau. Ele está com você e Ele nos basta. Eu quero te falar nessa noite sobre a suficiência de Deus. Ele é suficiente. Nós precisamos entender que Ele é tudo em nossa vida. É como o apóstolo Paulo diz, eu sei estar em perseguição, eu sei estar em paz, eu sei estar abatido, mas eu sei estar feliz, eu sei estar em toda e qualquer circunstância da minha vida, porque eu não estou ligado à circunstância. A minha fé não é sobre a economia de hoje, a minha fé não é sobre o governo, a minha fé não é sobre guerra. Ei, a minha fé é em Cristo e eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, porque Ele é suficiente, porque se eu tenho Ele, de nada eu tenho falta. Amém, igreja? Então, Jesus, Ele é o pão que sacia a nossa fome. E nesse dia Jesus diz, eu sou o pão. A função do Espírito Santo, então, querido, é nos revelar a suficiência de Cristo. O Espírito Santo nos revela. Ele toca em nossos corações e diz, ei, eu sou o suficiente. O que você precisa não é de aumento de salário. O que você precisa não é de um novo relacionamento, de uma casa, de um carro. Vocês precisam de mim. Vocês precisam se deleitar em mim. Vocês precisam descansar em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas outras demais coisas serão acrescentadas. Sai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. O que nós precisamos é da presença. Precisamos é da bondade, o que nós precisamos é da graça, o que nós precisamos é nos render diante dele e dizer, Senhor, vem sobre as nossas vidas, nos dá a alegria da tua salvação. É dele que nós precisamos. O milagre não vai mudar sua vida. O milagre não vai mudar sua vida. O milagre não muda. O milagre não transforma. Quantas pessoas estavam em momento de dificuldade? Deus fez um milagre na vida, depois ela se esquece, ela desaparece da igreja. Jesus livrou de morte, Jesus livrou de um acidente, Jesus livrou de uma bala perdida, Jesus livrou de tantas coisas, mas aí a pessoa não lembra. Porque um milagre não muda a tua vida. Quem muda a tua vida é o pão do céu, é o dono do milagre, é aquele que nos sustenta, é Ele que muda a nossa vida, é Ele. O milagre só nos deixa mais realizados. A gente fica mais satisfeito por causa do milagre, né? Mas não nos deixa satisfeito pela suficiência de Deus. O milagre apenas nos deixa realizado nessa vida, como uma conquista, como algo que nós vamos receber, e glória a Deus por isso. Mas o que muda a nossa vida, querida, é quando nós temos a total fé, a total convicção de que independente do que aconteça, a fé, ela é firmada. Jesus Cristo, eu estou firmado na rocha, eu não irei me abalar quando a adversidade, quando o temporal, quando as ondas vierem contra mim, porque eu estou firmado em Cristo. Amém, querido? Eles quando viu ele multiplicando pães, a primeira coisa que eles lembraram foi lá do deserto. Opa, esse cara é o Messias. Porque lembra lá no deserto? Moisés, o pão caía. Era maná. O que é isso? Era maná. Esse homem faz as mesmas obras que Moisés.
lá no deserto. E aí eles vêm dizer, ei, nossos pais comeram pão lá no deserto. Nossos pais comeram pão e Jesus vem e diz, eles de fato comeram pão, mas eles desobedeceram, murmuraram e eles morreram no deserto. Mas comam de mim, que eu seja a suficiência de vocês, eu seja o pão de vocês, que eu seja tudo na vida de vocês. E aquele povo se entristeceu, porque muitos não querem Jesus. Eles querem o que Jesus tem para oferecer. Eu e você, querido, possamos todos os dias dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da presença, eu preciso da graça. Eu preciso da bondade do Senhor, preciso do Senhor na minha vida. Que possamos dizer todos os dias, Jesus não é o padeiro da nossa vida, Jesus é o pão. Meu irmão, na padaria que tu compra, tu sabe o nome do padeiro? Tu sabe quem é teu padeiro? Você sabe quem preparou o pão? Mas você vai lá todo dia comer o pão que ele te oferece. Muitas das vezes nós estamos pensando que Jesus é o nosso padeiro. E querido, padeiro, nós não temos fidelidade. Às vezes você vai na padaria, não tem pão naquela ali, opa, eu vou lá no outro padeiro. E se o pão for melhor ali, eu fico ali. Porque o pão é de melhor qualidade. Mas quando nós entendemos que ele não é padeiro, que ele é o próprio pão, é o melhor pão que tem sobre as nossas vidas. Ei, meu irmão, o pão do hambúrguer lá do Madeiro não é igual. O pão melhor desse mundo não se compara com o pão que desceu do céu, que é suficiente para mim e para você. As futilidades desse mundo não se compara com o nosso Cristo. Ele é o nosso Salvador. Meu irmão, não sei se a tua fé está firmada nessa palavra, mas um dos versículos que mais firma a minha fé, essa declaração do apóstolo Pedro. Jesus vai pregar o pior sermão que aquele povo queria ouvir. Porque aquele povo queria ouvir, ei, hoje é o dia da tua bênção. Hoje é o dia da tua vitória, hoje tem pão de graça, hoje tem peixe de graça, hoje vocês vão ter até lasanha, ei, vai ter uma comida diferenciada. Aquele povo veio para receber, mas quando chegou lá, houve uma mensagem, ei, negue-se. Toma a tua cruz, siga-me. Ei, se arrependa, mudem de vida, busquem aquele que é suficiente. Não as futilidades deste mundo, busque aquele que vai saciar a tua fome. Eles chegaram e houve uma palavra contrária. Sabe o que aquele povo fez? Eles dispersaram, desanimaram, falaram, opa, esse sermão é duro. Eu não posso suportar esse sermão. Eu quero o que ele tem a me oferecer, mas eu não quero me comprometer com ele. Eu não quero participar da cruz que ele me chamou para participar. Eu quero só as benesses do Evangelho. E aquele povo se entristeceu e o abandonou. Aí Jesus olha para os 12 e fala, uai, cadê o povo? Foram embora? Eles não suportaram a minha palavra? O meu sermão? O Deus que veio a essa terra? Só porque eu falei a verdade. Eles fugiram. E vocês? Por que vocês ainda estão aqui? Vocês também não vão embora? Vocês também não vão fugir? Vocês também não querem apenas a superficialidade que há em mim? Não querem apenas os milagres, a bênção? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo nessa hora, porque tinha hora que ele dava lugar para o contrário, né? Mas nessa hora ele estava cheio. E ele declara uma das frases mais célebres da palavra de Deus. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Meu irmão, para onde eu e você iremos? Se é por causa dele, se é por ele, se é para a glória dele. Se eu ir para qualquer lugar é perdição, maldição, é morte eterna, mas nele eu e você temos a vida. Para onde nós iremos se só ele tem a vida eterna? É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é por causa dele. Amém, querido?